Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Inova Aqui, um podcast da UFO sobre propriedade intelectual e patentes, onde inovação deixa de ser um sinônimo de burocracia e passa a ser um motor de desenvolvimento não só para o Maranhão, mas para o mundo. Meu nome é Sofia, eu sou acadêmica de medicina da UFO e também sou bolsista do projeto de extensão Podcast sobre Patentes, que é orientado pela professora doutora Adriana Câmara. E hoje nós temos uma grande novidade, porque eu não estou aqui com o João Marcos, na verdade eu estou aqui com o Gilmário, que também é meu futuro colega de profissão, e que vocês vão perceber também que é muito modesto e muito genial. Então, bem-vindo, Gilmário. O que tu tem para dizer para a gente hoje? Obrigado, bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou Gilmário, sou estudante de medicina da UFMA e também sou autor de dois programas de computador, então eu tenho alguma noção sobre o assunto. E como eu falei, muito modesto e, enfim, excelente. Hoje a gente vai falar justamente sobre programas de computador. Então, Gilmário, eu começo te perguntando, o que é de fato um programa de computador? Então, um programa de computador, ele é uma sequência de instruções organizadas que uma máquina, mais especificamente uma máquina de Turing, consegue processar. Então, um programa de computador, ele vai desde um aplicativo de celular até um sistema de gestão hospitalar ou de gestão de arquivos, de armazenamento. E o interessante é que, apesar de se tratar de uma tecnologia, o programa de computador ele recebe a mesma proteção como se fosse uma obra intelectual, como se fosse um texto ou uma música, né? Isso porque, na verdade, um programa de computador, o que é protegido dele não é a ideia, e sim o código-fonte, o que está escrito mesmo, registrado. Então, ele entra na categoria junto com textos, junto com músicas, e não como um objeto em si. Interessante. E isso, se a gente parar para pensar, segue a mesma lógica da propriedade intelectual como um todo, né? As ideias, elas não podem ser protegidas, as ideias em si, mas sim a forma como elas são expressas. É isso mesmo. No Brasil, os programas de computador são protegidos pelo direito de autor. Então, eles ficam junto com textos, com músicas. O que é protegido dele não é a ideia em si, é o código, o que está escrito. Exato. Isso segue aquela lógica clássica da propriedade intelectual como um todo, né? De que aquela ideia, ela não pode, ela em si ser protegida, mas sim a forma como ela é expressa de fato. Isso mesmo. Então, por exemplo, duas pessoas podem até fazer aplicativos com finalidades idênticas, mas por serem aplicativos diferentes, escritos de maneiras diferentes, eles podem ser protegidos como programas de computador diferentes. E por falar nisso, o que é necessário para que eu possa fazer a proteção de um programa de computador e onde é que eu posso fazer essa proteção? Então, diferentemente das patentes, não existe um exame formal de mérito. O que existe é a necessidade da originalidade, um pouco de criatividade e um arquivo atrelado ao código do programa de computador. Então, ele tem que estar escrito e salvo como um arquivo. E o depósito é feito no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ou seja, e o programa ele também precisa ser fruto de um esforço intelectual próprio. Ele também não pode ser simplesmente a cópia de um outro código ou então de um software já existente. Um ponto interessante é entender que o registro não é obrigatório. A partir do momento que o código, que o aplicativo é publicado, a proteção é feita. Mas o registro ele serve para comprovar quem que tem a anterioridade daquela produção, ou seja, quem que foi o autor original. E a necessidade de um arquivo físico do código é justamente para isso, porque a partir desse arquivo do código é possível gerar um código hash. O código hash ele é como uma biometria, como um CPF daquele arquivo escrito, daquele texto escrito. Então, um espaço a mais, uma vírgula a mais ou um ponto a mais gera um código hash totalmente diferente. Dessa maneira, o detentor do código hash original consegue comprovar que verdadeiramente ele foi o escritor original do programa. Isso é fundamental de ser entendido, principalmente porque no direito autoral, a questão principal não é nem o registro em si, mas sim a prova da anterioridade e a prova daquela criação. E para o programa de computador não é diferente, principalmente porque aqui a gente está falando, mais uma vez, sobre a ideia não poder ser protegida, mas sim a forma como ela é expressa. E é justamente essa proteção que vai garantir, por exemplo, ao detentor desse programa de computador que ela, enfim, possa ser reproduzida, possa ser, enfim, ter um espalhamento, né? Ter uma distribuição. É isso mesmo. E até para complementar, além dos exemplos que eu tinha citado no começo,
A gente tem, por exemplo, o aplicativo do Sofia App aqui do núcleo de telesaúde da UFMA, os aplicativos que eu participei, que eu fui autor também, mas de titularidade da UFMA, o primeiro foi a conversão da equação de Goldman-Hodgkin-Katz para um aplicativo de celular, uma calculadora. O grande ponto de inovação dele é que ele permite alterar a temperatura do meio e ele foi justamente feito para celulares. E é bem interessante porque a ideia dele era justamente utilizar nas aulas de biofísica para o melhor entendimento dos alunos. E o outro aplicativo também foi feito aqui dentro da UFMA, de titularidade da UFMA, foi o iChat. A gente utilizou do artifício do Telegram como meio de contato, de comunicação do usuário com uma inteligência artificial alimentada com um livro de oftalmologia. Então o usuário conseguia tirar as dúvidas dele com um certo embasamento científico. Então isso foi bem legal. Entendi. Excelente, de verdade. E eu fico muito feliz de a gente ter tido essa conversa, que inclusive foi muito produtiva. Gilmar é um gênio, né? E aí eu quero te agradecer pela participação. Tivemos uma conversa realmente muito boa, muito rica. Então, obrigada a você também que está em casa. Queres falar alguma coisa, Gilmar? Eu só agradecer o convite, né, a oportunidade de falar e pedir para vocês continuarem acompanhando o podcast. A gente vai ter mais alguns episódios ainda. E obrigado novamente pela oportunidade. Obrigada, gente, pela audiência. Até o próximo episódio.